Vamos iniciar nossa 20ª aula, Introdução à Análise Multivariada. Nós já fizemos essa introdução, variáveis aleatórias multidimensionais, amostra aleatória, estatística descritiva, esperanças dos estimadores amostrais. Vamos falar agora de distância. Por incrível que pareça, o conceito de distância está relacionado com quase todas as técnicas multivariadas. Por isso, a gente vai recapitulá-los aqui. Novamente, vamos falar disso numa próxima aula, no capítulo 4. Aspectos das técnicas de análise multivariada. Qual que é esse principal aspecto? A maior parte delas está relacionada ao conceito de distância, incluindo os métodos de estimação e de inferência. Daí a importância de estudar distâncias na estatística. Por exemplo, tem um teste P univariado, ele está relacionado com uma distância chamada distância de Mahalanobis. E nós vamos ver isso durante o curso, né? Então, no caso multivariado não é diferente, porque o caso multivariado consiste de generalizações dos casos univariados em cada etapa, em cada tópico estudado, né? Então, para a estatística básica, nós acabamos de ver que tem uma estatística básica multivariada. Eu não falei aqui da parte gráfica e tal, mas existe toda uma exploração gráfica dos dados multivariados, como existe no caso univariado, fazendo histogramas, polígono de frequência, etc. Então, para isso, sejam os vetores x, y, vetores aleatórios p-dimensionais e a matriz psi positiva definida, para que o conceito de distância, né, como a gente já viu, está relacionado com normas quadráticas, o conceito de distância quadrática seja positivo apenas. Quando a matriz é positiva definida, toda forma quadrática positiva, a menos que o vetor da forma quadrática seja o vetor nulo, que daria zero, que é o caso trivial. Então, a expressão geral para a distância quadrática entre x e y, entre dois vetores no espaço p-dimensional, é a norma quadrática da diferença desses vetores x e y. E em relação à métrica psi, quando a gente tem uma norma quadrática, a gente vai pegar o produto interno do vetor que está aqui dentro, no caso uma diferença, e com o núcleo desse produto interno sendo a métrica psi. Então, é x menos y transposto, psi x menos y, formando essa forma quadrática aqui. Então, como psi é positivo definido, isso só resulta em valores positivos, a não ser que x menos y seja o vetor nulo. Então, a matriz psi, ela é positiva definida, ela é chamada de métrica à distância. Então, aqui a definição geral da forma quadrática, da norma quadrática de um vetor C em relação à métrica psi. Então, C', psi, C, dessa forma quadrática, isso é representado dessa forma aqui mais sintética, né? Nossa notação e a notação de vários autores da multivariada. Então, toda distância ela é positiva para todo x diferente de y, então aquela diferença nunca vai ser zero, né? Então, como a psi é positiva definida por definição de formas quadradas com núcleo positivo, sabemos que isso dá resultados só positivos. E será zero se o vetor x e o y forem iguais, forem idênticos. Portanto, aquela diferença dá o vetor nulo, e isso a gente sabe que dá zero na forma quadrática, trivialmente. E uma distância entre dois vetores, ela é sempre menor ou igual à soma das distâncias de cada um dos vetores para um terceiro vetor, de x para z e de y para z. A soma dessas duas distâncias, qualquer que seja x, y, z, é maior ou igual à distância de x para y. Que é a propriedade triangular das distâncias, que vem da desigualdade de Cauchy-Schwarz, né, em que esse produto aqui, a linha psi B, é menor ou igual à norma de A em relação à métrica psi e multiplicado pela norma de B em relação à métrica psi. Veja que aqui é o conceito de distância, não distância quadrática, igual nós definimos. Ou seja, será a raiz quadrada dessa expressão aqui. Ok? Se a métrica psi for identidade, então nós temos casos especiais, né? Então vamos falar dos casos especiais. Essa distância ela é conhecida como distância euclidiana quadrática. Então, naquela definição anterior, né? Essa definição 36 aqui. Ó. Se psi for identidade, nós temos a distância euclidiana quadrática.
que é x menos y transposto, vezes a identidade, que não muda nada, porque é x menos y transposto, x menos y. Ora, isso aqui é o produto interno do vetor da diferença por ele mesmo. Portanto, dá a soma dos seus componentes ao quadrado. Cada componente é uma diferença, xk menos yk ao quadrado, né? E somado em relação a k de 1 até p, ou seja, x1 menos y1, quer dizer, o valor da primeira variável no objeto k, né, no indivíduo k, unidade amostral k, da segunda variável y2, x2 no indivíduo x e no, desculpe, é o valor observado no indivíduo x e no indivíduo y para a primeira variável, quando k for 1, a diferença dos valores dessa variável ao quadrado, né? Para a primeira variável, quando k for 2 para a segunda variável, para a terceira variável, quando k for 3, assim por diante até a pésima variável. Então, x e y representam, por exemplo, duas linhas da matriz de dados. Então, não são variáveis diferentes. A variável diferente é o índice. K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, até o K igual a P. Então, x e y, objetos, elementos diferentes da população. Tá? Então, duas linhas diferentes na matriz de dados, né? Que é uma matriz N por P. Então, aqui, em minúsculo, quer dizer que são as realizações dos valores observados dessas variáveis aleatórias. Se fosse maiúsculo, a distância quadrática seria uma variável aleatória per se, e a gente pode definir assim. Então, na figura 1, a gente representa essa distância euclidiana no espaço. Então, nós temos o vetor x. Imagina que o vetor 1 é um vetor que resume todas as p-1 coordenadas. Então, esse eixo aqui não é só abscissa, né? Ele tem p-1 coordenadas, porque a gente não consegue representar no espaço p-dimensional. E a pésima coordenada está nesse eixo 2 aqui. Então, é como se a gente estivesse no plano, só para a gente visualizar como funciona. Então, o vetor x, ele vai ser um ponto aqui no espaço, o vetor y, outro ponto aqui no espaço. E o que eu tenho? Essa distância aqui, essa vermelhinho, esse D aqui, é a distância entre o vetor x e y no espaço. Veja que forma um triângulo retângulo, cujas diferenças, ó, y1 menos x1 é o comprimento desse cateto, e x2 menos y2 é o comprimento desse outro cateto. Então, o quadrado disso mais o quadrado disso dá o quadrado da distância entre eles. E isso então, portanto, é a generalização para qualquer dimensão. Aqui está no R2 mesmo, né? 1 representa um eixo, 2 o segundo eixo. Mas esse aqui poderia estar em qualquer dimensão, igual eu falei. Esse aqui está representando P-1 dos P-eixos, e esse aqui é o P-ésimo eixo. E a lógica seria a mesma. Em vez de somar um cateto ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado, etc., para dar o valor da hipotenusa, a gente somaria todos os catetos ao quadrado no espaço p-dimensional. Então, essa é a generalização da distância euclidiana do R2 para o RP. Então, essa é a lógica. Veja que, se nós considerarmos um ponto x0 de referência, todas as coordenadas que têm a mesma distância para o ponto x0, ela traça no R2, no caso aqui, ela traça esse trajeto. E esse trajeto é de uma circunferência. Então, todos os pontos nessa circunferência têm a mesma distância euclidiana para o ponto x0, que eu considerei a origem para fazer a distância. Então, a distância de x para x0 é x menos x0 transposto, x menos x0, como a gente acabou de definir, que é a distância euclidiana quadrática. E qualquer ponto nessa esfera aqui, ó, no plano, tem a mesma distância para esse ponto x0. Qualquer ponto na casca de uma esfera, no caso tridimensional, para o centro da esfera, terá a mesma distância. E no caso, além do caso tridimensional, nós teríamos a generalização para quarta, quinta, sexta, etc., pésima dimensão. Então, nós estaríamos na casca de que a gente chama de uma hipersfera. Teria a generalização da bola de basquete no espaço. Qualquer ponto da bola de basquete, no caso tridimensional, para o centro da bola de basquete tem a mesma distância euclidiana, ou a mesma distância euclidiana quadrática, se a gente considerar a distância euclidiana quadrática. Uma outra distância
que a gente pode considerar é a distância euclidiana padronizada quadrática. Então, a distância euclidiana padronizada, ela vai considerar a variabilidade de cada variável, da késima variável. Então, eu tenho o indivíduo x, o indivíduo y, para a késima variável, essa diferença ao quadrado dividido pela diferença, pela variância da variável k, me dá essa primeira coordenada para o késimo ponto dessa soma. Então, variando o k de 1 até p, essa soma me dá o D2, que é a distância entre x e y, que é a distância euclidiana padronizada. Agora, considerando uma métrica diferente, que é uma matriz D com os recíprocos das variâncias na sua diagonal. Então, 1 sobre S1 na primeira diagonal, 1 sobre S22 na segunda diagonal e até 1 sobre SPP na última diagonal, na pésima diagonal. Essa distância também é conhecida por distância de Carl-Pearson. Qual que é a diferença dessa distância? É que as coordenadas dos vetores, que é a késima coordenada, k varia de 1 a p, que é o número de variáveis, x e y, lembrando que são indivíduos diferentes. K é que é a variável. K igual a 1 é a variável 1, então a diferença do indivíduo 1 para o indivíduo 2 ponderado pela sua variância, dividido pela sua variância, da variável 1. O valor da variável 2 menos o y2 no segundo indivíduo, no primeiro indivíduo, no segundo indivíduo, ao quadrado, dividido pela variância da segunda variável, S22, nós temos o segunda parcela de contribuição para a distância entre os indivíduos x e y no espaço. Então, em relação, é uma norma quadrática em que a psi é a d-1, que é a matriz diagonal com o recíproco das variâncias na sua diagonal. Então, se as variáveis estão sujeitas a diferentes variáveis, a gente tem que considerar isso para calcular a distância, porque senão o peso da escala vai influenciar muito a distância euclidiana. E isso define um hiperelipsoide que em duas dimensões se resume a uma elipse. No primeiro caso era uma hiperesfera, agora um hiperelipsoide. O que acontece com esse hiperelipsoide? Os seus eixos principais, esse eixo aqui e esse outro eixo, eles são paralelos aos eixos coordenados. Tá? Então, são paralelos aos eixos coordenados. O eixo 1, aqui no caso, um R2, né? E aqui, paralelo ao eixo ordenado 2 aqui. Esse eixo principal aqui, passando pelo ponto x0, e esse outro eixo principal aqui, que não está desenhado, a metade dele, né? Aqui, ó. Esse outro aqui. São paralelos aos eixos coordenados originais. Então, essa distância euclidiana quadrática padronizada, ela descreve uma trajetória elíptica. Veja, euclidianamente falando, um ponto que está aqui está mais próximo que um ponto que está aqui desse ponto x0. Aqui é mais distante, euclidianamente falando, do que esse ponto. Mas, do ponto de vista dessa métrica, qualquer ponto que estiver nessa elipse aqui, na casca dessa elipse aqui, terá a mesma distância para x0. Distância de Carl-Pearson, distância quadrática de euclidiana. Então, qualquer ponto da elipse terá a mesma distância estatística para o ponto x0, mas não euclidiana. Então, euclidianamente, eles estão em pontos diferentes. É como se eu tivesse dobrado o espaço quando eu considerei esse valor aqui. Então, um ponto mais distante está tão perto quanto um ponto menos distante do ponto de vista euclidiano. Mas que do ponto de vista dessa distância, levando em consideração esse ponderamento pela variabilidade, né? Quanto mais variável eu dou menor peso para aquela coordenada. Então, se essa variável 1 for muito variável, essa elipse fica bem afilada aqui, é muito maior. Então, pontos bem distantes aqui vão estar com a mesma distância de um ponto bem pertinho aqui, porque ela vai estar mais afilada aqui em relação ao eixo 2. Esse eixo aqui vai ser bem menor do que esse outro que vai ser grandão, por causa da variabilidade maior. Porque veja a expressão, se SKK for maior, 1 sobre SKK é um valor cada vez menor. Então, o peso é menor à medida que a variabilidade é maior. E isso equivale a ter pontos muito distantes do ponto de vista euclidiano que vão contribuir pouco para a distância, porque o peso é maior. Então, a gente tem que estar levando em consideração a escala das variáveis. Imagina uma variável que varia demais,
Se eu não levar isso em consideração, vai me trazer transtornos para essa distância. Eu não posso considerar, do ponto de vista estatístico, uma distância euclidiana se tem diferentes escalas as minhas variáveis. Então, se houver diferentes escalas, eu tenho que considerar a distância euclidiana padronizada, e não a distância euclidiana clássica, sem padronização. E o caso mais geral de todos, é o terceiro caso, se a gente considerar a métrica, a matriz de variância e covariância S. Então, se no núcleo nós pegarmos a inversa dessa S, a nossa psi for a inversa da matriz de variância e covariância amostral, então nós vamos ter essa distância quadrática aqui, x menos y transposto S menos 1, x menos y. Essa distância aqui é chamada distância generalizada de Mahalanobis. É generalizada porque é distância quadrática, por isso que é termo generalizado. Então é uma distância quadrática, não é d, é d ao quadrado. Tá? Então a gente nem fala de distância quadrática generalizada de Mahalanobis, fala de distância generalizada de Mahalanobis, que é uma distância quadrática. Eu quero a distância, eu extraio a raiz quadrada, né? Então, qual que é a diferença dessa distância para a anterior? É que ela leva em consideração tanto as variâncias quanto as covariâncias que estão nessa matriz S. Então, se as variáveis, além de terem variâncias diferentes escalas de variabilidade, elas, proporcionadas pelas variabilidades, diferentes escalas proporcionadas pelas variabilidades, elas terão correlações entre si que devem ser consideradas. Eu me lembro do minicurso, gostaria de deixar registrado aqui, que eu estava fazendo no IMUSP, e o professor Busabi foi dar uma palestra que não tinha nada a ver com o meu minicurso, mas que nós fomos assistir a palestra dele, que era o objetivo do minicurso também, fazer divulgação da estatística e tal. Então ele falou dessa distância, e ele falou assim, eu vou dar um exemplo para vocês como se fosse um rio. Se eu tenho que atravessar um rio, então, tem uma correnteza. Então, eu estou no ponto A do lado de cá do rio e vou passar para o outro lado da margem. Então, se eu vou em linha reta, e o rio está no sentido aqui da minha mão, descendo, se eu vou em linha reta, ponto A, eu estou no ponto A para um ponto B em linha reta. E para um ponto C lá embaixo do rio, né? Então, qual é mais perto? Então, ele fez essa pergunta. Aí depois ele veio explicar, né? Se eu atravesso o rio em linha reta, é claro que euclidianamente é mais perto, porque eu estou do ponto A para o B, estou em linha reta. Só que o esforço que eu vou fazer para chegar do outro lado é muito grande, porque eu vou nadar contra a correnteza. Para manter naquele alinhamento, eu tenho que dar braçadas muito vigorosas e muito rápidas, senão o rio me leva. Se eu vou sair do ponto A para um ponto C, eu posso deixar o rio me levar, e eu vou nadando naquela trajetória que eu tenho para C, com a ajuda da correnteza. Então, é como se a correnteza, aí eles veio explicar, né, que a correnteza do rio fazia o papel das diferentes variabilidades e covariância entre as variáveis, é o fluxo de variabilidade. Então, se eu estou no fluxo de variabilidade, uma distância longa do ponto de vista euclidiano é uma distância perto do ponto de vista estatístico. Pensando no esforço que eu parei para nadar até o ponto C, então eu teria muito menos esforço. Tá? Então, gostaria de deixar isso registrado, o professor Busabi, numa palestra que eu assisti dele, já falecido, coitado que Deus tem, lá no IMUSP, quando estava fazendo curso de verão, em 1990. Então, eu aprendi isso com ele, eu sempre passo para meus alunos, sempre falo isso para meus alunos nas minhas aulas, porque é um ensinamento. Então, o fluxo de variabilidade é o nosso rio. Então, do ponto de vista euclidiano, lógico que B está mais perto que C, mas eu vou atravessar o rio para B, eu vou fazer um esforço tremendo. E esse esforço é nadar contra a correnteza. A correnteza está nessa matriz S, A-1 aqui, que é a inversa da matriz de variâncias e covariâncias. Então, o fluxo do rio está relacionado com as variabilidades e as variâncias, né, enquanto as correlações, as covariâncias que existem entre as variáveis. Isso, se eu não nado contra essa correnteza, pontos muito distantes do ponto de vista euclidiano estarão perto. É como se eu tivesse dobrado o espaço, né, para transformar um ponto C num ponto mais perto do que o ponto B. Como se eu tivesse expandido o espaço quando eu vou de A para B. Tá? Então, uma coisa é distância euclidiana, distância física entre dois pontos, que é aquele primeiro conceito. E outra coisa são distâncias estatísticas, como essas duas últimas. Então, as coordenadas dos vetores são sujeitas às diferentes variabilidades e às diferentes estruturas de covariância entre as variáveis.
E essa distância, né, se eu pegar o y como um x0, né, o y contra um ponto fixo x0 e variar o x, eu vou ver que isso define a casca de um hiperelipsoide, né, cujos eixos não são paralelos aos eixos coordenados, como era o caso da distância euclidiana padronizada. Então, eu terei eixos, ou que estarão nesse sentido aqui, o eixo principal, o eixo secundário, né? Como se eu tivesse feito uma rotação do meu sistema, né? O eixo 1, que está aqui, ele foi rotacionado para passar aqui, e o eixo 2 para passar aqui. Então, eu fiz uma rotação do meu sistema, mas agora, em vez de centrado no 0, 0, está centrado no x0 aqui, né? Então, todos os pontos que estão nessa casca dessa elipse, no caso do R2, né? O elipsoide, no caso do R2, é uma elipse, tem a mesma distância para o ponto x0. Veja que esse ponto euclidianamente está mais perto, esse ponto aqui está mais distante. É como se esse aqui fosse o ponto B e esse aqui fosse o ponto C, lá da travessia do meu rio. Então, se existem diferentes variabilidades, escalas e diferentes estruturas de correlação, de covariância, eu devo utilizar a distância de Mahalanobis para computar as distâncias. Então, essa distância é muito importante. A nossa métrica psi é a S-1. A nossa psi é a S-1, essa matriz núcleo da forma quadrática que está aqui. Na próxima aula, nós vamos falar de variâncias generalizadas e aspectos geométricos. O que é uma variância generalizada? É uma medida sumarizadora, né, sumariante, das medidas de variâncias e covariâncias que existem numa matriz de variâncias e covariâncias de dados. Como são muitas, como que eu posso resumir isso numa única quantidade? E essas quantidades são muito usadas também. E o que significa uma variância generalizada do aspecto geométrico? Então, na próxima aula veremos isso. Muito obrigado por assistirem e até a próxima aula.